A Secretaria de Assistência Social também é responsável pelos repasses às entidades, né? Como é realizado esse trabalho? A gente entende que as parcerias, elas são fundamentais para a construção de uma rede socioassistencial fortalecida, que de fato consiga atender às diferentes necessidades da população. Então, a ação com as entidades tem sido uma ação de esforço conjunto nesse sentido. Aquilo que a administração tem podido trabalhar no sentido de repassar mais recursos atendendo a situações específicas de cada entidade, no momento que ela se encontra. Algumas entidades estão construindo, estão melhorando seu espaço, inclusive para atender melhor o usuário. Também no sentido de que a gente possa melhorar alguns trabalhos, atender mais. Nós fizemos algumas parcerias esses 2 últimos anos no sentido de ampliar atendimento à criança e adolescente, que algumas entidades fazem também de uma maneira bastante satisfatória, junto com os nossos programas, né, com Criança Cidadã e com a Aquarela. A gente tem criado uma rede forte de atendimento à criança e ao adolescente. Isso faz com que a gente tenha um conjunto de instituições, né, que se fortaleçam e que possam de fato atender às necessidades que vão se colocando hoje, que vão surgindo aí para o futuro próximo, né, na medida que os segmentos vão se tornando cada vez mais amplos, que é o caso do idoso, por exemplo, né, ou dos jovens, e que também vão necessitando de ações também mais específicas, às vezes com mudanças mais rápidas, que nem sempre o poder público, municipal, né, tem condições de atender com tanta rapidez. A Secretaria de Assistência Social também tem se mostrado preocupada na questão alimentar, né? Como que tem sido realizado esse trabalho? A superação da questão da fome no município é um esforço que sempre vem exigindo da população uma ação solidária, conjunta, e nós precisamos cada vez mais superar essa condição de algumas famílias que necessitam muito ainda dessa questão. Então, nós estruturamos, junto com os técnicos da Secretaria, o Conselho de Segurança Alimentar, com a participação de um conjunto grande da população, e a gente espera que esse processo, que já vem efetivando algumas ações em parceria, por exemplo, através de uma parceria com o governo federal, e no caso com a SEDEP, que é de trazer alimentos dos produtores locais para a mesa dos nossos atendidos, isso a gente pretende no próximo ano ampliar essas ações. Nós conseguimos avançar um pouco nessa direção e também pensar junto com pessoas da área, nutricionistas e pessoas que trabalham diretamente com as questões alimentares, mecanismos de não só garantir a alimentação, mas também a qualificação dessa alimentação. Então, esse é um exercício, também um esforço da Secretaria que tende a avançar no próximo ano, articulando ainda mais setores em torno dessa questão, para que a gente possa, de fato, dizer daqui a algum tempo que a gente superou a questão de fome no município. Fora esses pontos que nós já citamos aqui, quais foram outras conquistas da Secretaria de Assistência Social? A Secretaria da Assistência e a própria assistência social como um todo, ela vem nos últimos anos passando por transformações conceituais, de redimensionamento do que é a política pública da assistência, superando a ideia de assistencialismo e trabalhando numa dimensão de emancipação das famílias, de desenvolvimento social dessas famílias. Então, esse exercício é algo que a Secretaria de Prudente tem participado ativamente, né, tem um conjunto de trabalhadores extremamente comprometidos com aquilo que fazem, que buscam e buscam num processo bastante interessante, que é de compartilhar com outros municípios. Então, nesse sentido, a gente tem feito, junto com as universidades locais aqui, com a Toledo, com a Uniesp, com a Unesp, com a Unoeste, ações bastante interessantes no sentido de trazer discussões, de fortalecer o conjunto de bancos de dados da Secretaria, que tem sido um esforço grande também para a gente compreender melhor os fenômenos e preparar a Secretaria, fortalecer essa ação da Secretaria, no sentido dela ser um produtor de informações sociais cada vez mais perto daquilo que o município precisa. Eu comentava hoje que eu entendo que construir uma cidade além de construí-la
fisicamente, nas melhorias urbanas que ela necessita do ponto de vista da sua estrutura, é também construir oportunidades e possibilidades para as pessoas. E nisso eu entendo que esse governo, tendo à frente o prefeito e o vice-prefeito, né, o Tupã e o Marcos, tem insistido muito nessa dimensão. Então, as políticas públicas mais voltadas a essa ação mais direta com as pessoas, como é o caso da assistência, tem feito um esforço grande no sentido de chegar próximo a essas famílias, estar com essas famílias nos seus processos de valorização e de recomposição, de reinserção nesse mundo. Se na perspectiva que a cidade cresça, né, é preciso também que essas famílias possam aproveitar esse crescimento. E esse tem sido o esforço da área da assistência, da educação, da saúde como um todo. Na assistência, esse esforço tem se dirigido muito para esse segmento de famílias que estão aí em torno de 10 mil famílias que a gente acompanha mais diretamente, tanto com os benefícios de transferência de renda, como com acompanhamento, seja na proteção básica, seja na proteção especial. E a ideia é sempre de que as nossas crianças, adolescentes, jovens, os adultos dessas famílias, os idosos, possam de fato aproveitar e ter a oportunidade de viver essa cidade melhor que todo mundo está construindo. Então, para 2011, o que a população pode esperar dessa pasta? O desafio para 2011, 2012, para os anos que se colocam, é esse esforço continuado de caminhar na direção do nosso usuário, de que a gente possa, de fato, atender, estar mais próximo dessa população, né? Ampliar as nossas equipes, já que esse acompanhamento mais próximo das famílias exige cada vez mais uma capacidade técnica e um esforço de conjunto de pessoal. Então nós precisamos de fato ter mais gente para fazer esse é um desafio, inclusive para o conjunto da administração, que é poder ter mais funcionários, e principalmente chegar mais rápido, né? Ter de fato uma eficácia nas ações que permita com que a gente consiga entender mais essa população, conseguir chegar mais próximos dos seus anseios e junto com ela construir a saída dos processos de vulnerabilidade em que ela se encontra. Esse é o grande exercício e desafio, continuar fazendo esse atendimento, mas fazê-lo melhor e numa condição de maior aprofundamento, de chegar mais perto, de atender mais de perto essas famílias. Muito obrigada, Regina.